Estar numa relação pode ser das experiências mais bonitas da vida, mas também das mais desafiantes. Principalmente quando, sem darmos conta, deixamos de ser nós próprios para sermos o que achamos que o outro precisa. Já tentaste salvar alguém numa relação? Já te esqueceste de ti para manter algo que te estava a magoar? Já confundiste amor com responsabilidade ou ligação com sacrifício? Muitas vezes entramos numa relação carregados com feridas antigas, na esperança de sermos amados como nunca fomos, de sermos vistos, salvos e compreendidos. Mas se não refletirmos sobre o que trazemos, o que procuramos e o que repetimos, acabamos a viver os mesmos padrões de sempre, com pessoas diferentes, mas a mesma dor. Bem-vindo ao Nunca é Tarde, o podcast onde transformamos inspiração em ação. Aqui falamos de bem-estar de forma real, prática e sem complicações, porque nunca é tarde para começarmos a cuidar de nós, das nossas emoções e das nossas relações. Eu sou a Cristina Dionísio, professora de yoga, mentora e uma mulher em constante descoberta sobre o que significa viver com mais consciência. Este podcast nasce também desta busca e foi exatamente numa destas fases de busca em que me senti perdida ou que estava a perder-me de mim própria dentro da relação que conheci a Marta. A Marta Pimentel Martins é psicoterapeuta e trabalha com o que nos liga. A relação connosco próprios, com o outro, com o casal, com a família, com as equipas. Foi com ela que aprendi que numa relação somos três, eu, o outro e a relação. Sendo esta uma entidade independente com necessidades próprias que precisa de cuidado, espaço e escuta. Aprendi também que não é a nossa função salvar ninguém, que conversas difíceis pedem regulação e não gritos nem fugas. E que o amor adulto é bem diferente da ideia de amor incondicional que tantas vezes carregamos da infância. Então neste episódio vamos falar porque é que confundimos amor com salvação, o papel da criança ferida nas nossas relações, a importância da escuta e da regulação emocional, como perceber quando uma relação já não está a fazer-nos crescer e o que é preciso para amar de forma consciente. Se já estiveste numa relação, se queres estar numa relação ou simplesmente estás a tentar perceber-te melhor dentro de uma relação, este episódio é para ti. Porque quem não reflete, repete. Marta, obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui Obrigada. comigo. Obrigada eu, Cristina, é muito bom estar aqui. Olha, Marta, como é que tu queres explicar ou como é que explicas o teu trabalho quando alguém te pergunta o que é que fazes? Olha, é assim, não há propriamente, há muitas pessoas que me fazem essa pergunta e eu não acho que nunca respondo da mesma forma, não é? E de há uns anos para cá, que trabalho maioritariamente com casais, costumo dizer que ajudo os casais a ouvirem o que as palavras não dizem, não é? E, no fundo, ajudo-os a trabalhar com as histórias invisíveis que vivem dentro deles, com as histórias, as contadas e as não contadas, que estão nas entrelinhas das conversas que eles têm ou nos silêncios que eles muitas vezes trazem para o consultório, não é? No fundo, como terapeuta de casal, que é no fundo uma especialização, não gosto assim grande destes palavrões, mas é assim, eu gosto de usar uma lente que é sistémica e é transgeracional, não é? Que é assim com um cheirinho da psicogenealogia. O que é que isto significa? Que tento ver além do presente, que olho para os sintomas relacionais, não é? Como mensagens daquelas histórias que estão por resolver, e significa também que os ajudo a compreender como é que os padrões das suas famílias de origem influenciam estas relações atuais. Ok? Há até autores que defendem que cada parceiro é como se fosse uma árvore espelho da história emocional do outro, sabes? Como se as árvores genealógicas se espelhassem. E o que não foi resolvido lá atrás reaparece agora, com uma nova cara, mas com o mesmo apelo para ser resolvido. Pronto, e o meu trabalho, no fundo, é ajudá-los a ver isso, não é? Para que não se confunda amor com herança emocional não resolvida, e para que as pessoas também possam ser livres e fazer escolhas diferentes. Sim, olha, isso foi uma das coisas que na nossa terapia, não é? Nas Uhum, nossas sessões eu também percebi muito, não é? Os padrões que eu repetia da minha mãe, do meu pai, que trazia de uhum, trás, não é? Porque acabamos por sempre trazer histórias que não claro, são está só as tudo na nossas, mas mochila. são tudo na Uhum. nossa mochila, não é? E são essas mochilas que depois vêm para cima da mesa
Olha, uma das coisas que eu já tinha dito aqui na introdução que me marcou imenso foi uma sessão em que tu fizeste aqui assim esta imagem de que a relação são três, não é? Que sou eu, o outro, mas há uma terceira entidade e essa terceira entidade depois fazias perguntas. E o que é que a relação quer? E o que é Uhum, que a relação te está a mostrar? O que é que ela te está a dizer? A dizer, uhum, puxa, mas foi assim um exercício para mim muito grande ter que fazer pensar há aqui uma terceira pessoa, uhum. não é? Que é uma entidade. É uma entidade, sim, sim. Eu até gosto às vezes de pensar na relação como esta terceira pele, não é? Terceira pessoa, mas a terceira pele. É uma coisa que se constrói entre as pessoas, mas que tem efetivamente vida própria, como estavas a dizer, não é? Sei lá, deixa-me dar-te alguns exemplos do que é esta entidade, não é? Até às vezes costumo dar o exemplo simbólico, que é como uma criança que ambos estão a cuidar e a criar, não é? Se só Uhum, cuidarmos de nós individualmente, vamos nos esquecer que essa relação, essa criança de forma simbólica, também precisa de alimento, atenção e cuidado, e que também adoece se for ignorada, não é? Portanto, para mim, a terceira pessoa da relação, é como se fosse um triângulo relacional, é isto também, não é? Estava aqui a pensar noutro exemplo de, imagina uma dança, não é? uhum, Temos os dançarinos, mas também temos a coreografia que eles criam, não é? E a ok, relação é essa coreografia. É um organismo vivo, tem ritmo, tem emoção, tem tensões e intenções próprias, não é? pois. Quando estava a pensar sobre isto um bocadinho, até me lembrei desta, uma coisa mais de evidência científica, não é? Que é a neurobiologia das relações humanas, que também mostra que estamos interligados, ou seja, neste sentido, um que os outros sentem, os outros captam a nível não verbal. Não é preciso dizermos, não é? Tudo o que é emoção passa também a nível não verbal. E a relação, assim, torna-se um sistema também regulador, que pode alimentar ou pode desgastar, dependendo da atenção que lhe dermos, não é? E Uhum, sabemos também que as relações saudáveis promovem bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar emocional. E isso exige que cuidemos da dança, da coreografia, e não apenas dos dançarinos. uhum. Portanto, é esta terceira entidade que é muito viva. Mas olha, tu estás a dizer tratar da entidade e não tratar só dos indivíduos, mas eu também vejo muitas vezes é que os indivíduos deixam de se tratar como indivíduos e passam a viver como mais um ser um e, portanto, é tudo a relação e esquecem-se deles próprios. E isso também é uma coisa que não é saudável, não é? Porque quando nós nos Ah, esquecemos de nós, depois não somos ninguém. Há um bocadinho perder uma claro, identidade, não é? claro. É preciso também preservar a individualidade para preservar a conjugalidade, não é? A nossa individualidade nas relações. Não é? Às vezes o que acontece nas relações é que vamos perdendo esta individualidade e vamos perdendo porque às vezes podemos confundir ligação com fusão. Não é? E então, o que é que acontece neste processo? Sim, há muitas respostas também para isto, mas no fundo a nossa identidade relacional também está muito marcada por aquilo que vivemos na nossa infância, em momentos diferentes do nosso crescimento. E muitas vezes até crescemos em famílias onde a sobrevivência emocional dependia, por exemplo, de agradar os outros. Não é? O Uhum, nosso bem-estar dependia da forma como nós agradávamos os outros. Então, em adultos, não é? Quando amamos alguém, voltamos a este registro, sacrificamos a nossa identidade e a nossa autenticidade em troca desta ligação. Porquê? Porque temos medo de perder, porque temos medo de ser rejeitados, porque temos medo de ser abandonados, o que muitas vezes também é herdado, não é? Não é uhum, uma coisa que também aprendemos, e isto faz-nos acreditar que sermos nós próprios é arriscado. Não é? E só que quando nos anulamos e perdemos a nossa identidade, deixamos de amar de verdade, não é? Neste sentido mais da essência. E uhum. no fundo estamos só a negociar segurança, que é aquilo que precisamos de sentir nas relações, não é? É o E, que procura muita gente, não é? Segurança. claro, claro, sim. Olha, e como é que é isto do cuidar das relações? O que é cuidar da relação, dessa terceira identidade? Uhum, O que é que na prática nós fazemos? sim. Olha, estou aqui a pensar, às vezes é esta ideia que eu gosto de trazer, cuidar da relação é uma espécie de manutenção emocional que tem de ser regular, não é? Como qualquer manutenção é suposto ser regular. E até vou aqui usar um clichê, enfim, mas que eu acho que como qualquer clichê está carregadinho de verdade também,
no fundo, cuidar da relação é como cozinhar um daqueles pratos muito bons, sabes? Que demora tempo, que exige atenção e que é preciso ir mexendo, não é? Portanto, Uhum. precisamos estar dedicados àquele lado. Até há um autor, que é o Gottman, que eu também gosto muito dele, e ele até fala nos beats for connection, não é? Pequenos pedidos de atenção. E no fundo são como aqueles temperos que nós usamos e que às vezes parecem menores, mas que fazem toda a diferença, não é? Nas relações pode ser não é, este pedido de quer jantar comigo no sofá, ou como é que tu estás hoje, ou vamos passar tempo de qualidade juntos, vamos fazer uma coisa diferente, não é? Que fazem toda a diferença no sabor final deste prato, ok? Ignorar estes pedidos de atenção é como esquecer pôr sal, não é? Ou como deixar aquilo estorricar, não é? Portanto, é preciso atenção, é preciso darmos atenção a estes pedidos de atenção, não é? Sendo redundante. É. E porquê é que isso deixa de acontecer no dia a dia? Porquê é que as relações começam a perder esse salero? Não é? Porque as Se- pessoas perdem muitas vezes, há aquela fase da paixão, depois é tudo Uhum, lindo, e uhum, depois no dia, quando começa a vida a acontecer e a paixão já não é uhum, tão apaixonada, uhum. vem a No fundo, se realidade. calhar deixa de acontecer por isso mesmo, não é? Porque a paixão passa a outra coisa qualquer, porque o desconhecido passa a conhecido, não é? E entramos natural e legitimamente enfim, numa coisa mais automática, não é? Estava a ouvir-te e estava a pensar em mais um triângulo relacional, não é? Que existe nas relações. É, no fundo, a paixão, que é um desses vértices, o compromisso, que é outro desses vértices, né? E, no fundo, a intimidade. Ok? Hum, E isto do compromisso, que para muitos pode ser a vida toda, outros será eu estou comprometida enquanto estou naquela relação. Não é? E, portanto, isto depois tem a ver com a nossa individualidade também, com as nossas diferenças individuais. O que sabemos é que quando um destes vértices não está também nutrido, vou pegar em mais um clichê, ok, Cristina? Que é esta ideia de quando também tentas fazer um bolo e mudas os ingredientes, o bolo abate, não cresce, sabes? Então é uhum, preciso uhum, irmos alimentando este triângulo relacional também dessa forma. O que eu também costumo, estou aqui a lembrar-me de outra coisa, que eu também costumo dizer a alguns casais que acompanho, é que os preliminares, não é? Na verdade, acontecem fora da intimidade. É tudo o que acontece fora da intimidade. Na intimidade é um resultado daquilo que já está alimentado, uhum. Sim, sim, ok? sim. E não só nesta ideia de que a paixão tem que se verificar num dos vértices. Não é verdade. Os preliminares acontecem, a maior parte das vezes, fora da intimidade. Ok? É um bocadinho Engraçado. isto. Pois Uhum. é. É tão óbvio e tão esquecido, não é? Sim, mas não é fácil lembrar-nos isto todos os dias, não é? Também tem que se Não, alimentar é isso. verdade. Olha, e eu quando eu te procurei, estava numa relação e havia aqui assim todo era uma situação difícil já para mim, Uhum, e alguém me falou de ti, já nem me lembro quem é que foi, mas acabámos por nos conhecer e havia aqui em nós os dois feridas muito grandes de infância, não é? Portanto, havia aqui coisas que nós trazíamos dos nossos passados e das nossas famílias que eram muito grandes e, portanto, nós vinhamos quase ainda. Eu sentia, ou passei a sentir muito isso depois da nossa terapia, de ter pensado no assunto. Era muito ainda a criança ferida que vinha lá atrás, cheia de bagagem e que não uhum, era a adulta, também não vinha para esta relação como uma adulta que eu queria ser e que até achava que era imenso, uhum, mas a outra pessoa também vinha assim, então isto estava, eu acho que agora a olhar para trás tinha muitos ingredientes para não dar certo, né? uhum. Porque vinhamos aqui os dois com muitas feridas que nós os dois não conseguimos encontrar em casal solução para elas porque tínhamos ainda que nos trabalhar bastante Claro. Uhum, nós próprios, não é? Eu gostava de falar contigo sobre isto, que as coisas que nós trazemos do nosso passado e esta ideia de salvação que nós muitas vezes, eu vejo muitas mulheres assim, mas também homens, que vêm para a relação para serem salvos, uhum. não é? Para Sim. serem tratados e para terem mais uma mãe ou mais um pai que não tiveram atrás. Uhum. Sim, olha, há efetivamente, é muito frequente, não é, estas feridas aparecerem, como dizes, sei lá, as mais típicas, não é? Estamos a falar de uma estatística, no fundo, são feridas de abandono, de rejeição, de humilhação,
traição, injustiça, não é? E que às vezes não precisam de ser coisas muito cabeludas, não é? Mas que têm este perfume, não é? Na infância. Uhum. E, na verdade isto funcionam como lentes emocionais através das quais interpretamos o comportamento do outro. Portanto, é a nossa grelha de leitura, não é? E o que é que acontece aqui? É que nós tendemos a aproximar-nos de pessoas que cheiram a casa, não é? Pelo lado Uhum. familiar, parece que nos conhecemos há tanto tempo, não identificamos é logo este cheiro a casa, não é? O que é que isto traz? E às vezes vem de uma casa que possa ter sido instável, insegura, barulhenta, não é? Posso dar alguns exemplos, não é? Sei lá, uma pessoa com uma eventual ferida de rejeição pode interpretar silêncio como desprezo, não é? Uhum. Ou quando afinal o outro só está a precisar de espaço, estás a ver? Ou uma pessoa que se tenha sentido abandonada em criança pode tender a aproximar-se de pessoas que sejam distantes. Uhum. Sei lá, outro exemplo, quem cresceu habituado a tomar conta de todos, não é? Provavelmente atrai parceiros que pedem muito colo. Uhum. Estás a ver? Ou, assim, um clássico também, quem cresceu no meio de discussões, é muito provável que esteja em relações onde o conflito também é muito frequente. Uhum. Olha, mas isso é uma coisa que, por um lado, acontece de facto, mas por outro lado, eu achava que o que eu procurava era precisamente o contrário daquilo que eu tinha tido, não o que me Uhum, cheirava à uhum, casa. E, uhum, no entanto, eh, repetidamente, e que tem a ver aqui com o título deste nosso episódio, né? Repetidamente eu entrei em relações que cheiravam a casa, de facto, uhum, mas não era o que eu queria. Portanto, como é que a claro. nossa cabeça funciona? Não é? Porque se não é o que eu quero, mas é o que eu atraio, e depois a minha pergunta era sempre, oh, Marta, mas puxa, ah, eu não vi, como é que eu sabia isto ao princípio? Eu fui Uhum, mesmo procurar aquela pessoa, porque é que eu deixei entrar esta pessoa que é igual a todas as outras que entraram na minha vida, com nuances diferentes, uhum, mas na verdade trazem as mesmas feridas ou despertam em mim as mesmas coisas, se é exatamente aquilo que eu não quero. Não é? Como é que claro. nós acabamos por cair nesta Que é, armadilha? no fundo isto não é nada uma ciência exata, não é? A psicologia e a terapia não é uma ciência exata, mas o nosso inconsciente é muito matemático, não Pois. é? E portanto isto são movimentos inconscientes, não é? De nós termos esta tendência para nos sentirmos atraídas por determinadas pessoas e não por outras, não é? Portanto, é neste lado mais inconsciente das relações que é como se tu identificasses nesse cheiro a casa uma pessoa que tem mágoas semelhantes, não é? Então, se calhar eu ali vou encontrar uma forma de cuidar destas minhas feridas, não é? Mas isto é Pois. inconsciente. Então, quando começamos a questionar-nos e a trazer isto à consciência, é que começamos a fazer escolhas diferentes, não é? Isto não há uma checklist que nós façamos às pessoas antes de nos apaixonarmos ou antes de nos sentirmos atraídas ou de atrairmos também, Hum. não é? E isto pode ser muito útil nas relações. De forma consciente, podemos trazer isto para a relação e então repararmos, não é? Não nos repararmos um ao outro, mas tornarmos esta entidade então viva, única e com especificidades que não são só minhas ou só da outra pessoa. Uhum. Mas esse movimento é inconsciente. Pois é, e isto aqui também está muito, ou seja, eu percebi através das nossas conversas que tanta coisa que eu ensino através do yoga tem tanto a ver com isto, e depois de vez em quando em casos concretos onde nós estamos tão envolvidos não conseguimos ver, não é? Precisamos sempre de alguém que nos mostre, mas isto que eu estou sempre a dizer no yoga, que é nós praticamos para trazer consciência de quem somos. Uhum, uhum, E praticamos para nos conhecermos interiormente, sabemos quem verdadeiramente somos, não é? E para ir começando a tirar aquelas cascas todas de cima que são o ego e a persona que fomos construindo durante a nossa vida. claro. E ainda assim, com alguma consciência que eu já tenho, parece que nós estamos sempre a aprender mais, não é? E eu Uhum, trouxe ainda mais um nível de consciência para cima de mim que foi realmente, eu tenho vindo a repetir e repetir e repetir e repetir com uhum. pessoas diferentes, as mesmas procuras. No fundo, o que eu Sim, queria sim. era E uma no fundo coisa que eu não isso, posso ter, que é mãe e pai que já não tenho, e um amor sim, incondicional que já não existe, só podia ser dado pela mãe e pelo pai. Então, claro. é quase uma dor, como é que se eu não posso ir buscar isto noutra pessoa, como é Uhum, que eu faço, não é? Quase que uhum.
E para mim foi este o Mas vazio. isso Como é, é que eu claro, faço? sim, sim, sim. E isso, no fundo, era aquilo que estavas a dizer, não é? Procurar num parceiro aquilo que nos faltou em criança, não é? E às vezes é segurança, validação, presença, afeto, mas é que isto pode ser perigoso, não é? Perigoso no sentido em que eu acho que isto tanto pode ser um convite à reparação, como eu dizia, Uhum. ou também pode ser uma armadilha, não é? Procurar no outro aquilo que nos faltou gera, não há muitas dúvidas, gera dependência emocional ou expectativas que não são reais, não é? E é perigoso quando esperamos que o outro preencha vazios que são da nossa própria responsabilidade, não é? E colocar isso no outro é uma carga, não é? E que não é dele, e acabamos por sufocar a relação. Ok? E é, no fundo, é como se o amor dessa relação se transformasse numa missão de resgate e não num encontro entre dois adultos. Ok? É exatamente isso que eu te ia dizer, porque Sim. o que me custou também foi perceber o quão infantil eu estava, ou tão criança estava nesta parte da minha vida, não é? Uhum, Quando até achava que era super adulta. E uhum, que de facto nunca tive numa relação como uma pessoa adulta, mas sim sempre enquanto uma criança que estava ali a precisar de crescer, não é? E uhum. depois é muito bipolar porque há áreas ainda da tua vida em que tu já estás, tu tens responsabilidade por quem és, por quem te transformaste e noutras completamente diferente. Mas na verdade, a partir do momento que eu percebi isso, também eu acho que todas as outras áreas ainda melhoraram mais, ou seja, o Claro. trazer responsabilidade de deixar de ser a vítima, não é? Porque eu não tive e agora coitadinha de mim, eu quero esta Uhum, relação para me uhum, salvar. E depois ele não faz aquilo que eu quero, então eu vou reclamar imenso e fico a fazer uma grande fita. claro. E não fazer a coisa para, não, vou trazer responsabilidade a isso e se ainda assim não der, não deu, não é? Sim, e essa responsabilidade aliada à tal consciência que também falavas, não é? É super importante para distinguir o que é uma carência do que é efetivamente amor, não é? E perceber que o outro não nos deve nada que nós não saibamos dar a nós próprios. Pois, exato. Uhum, Houve no outro dia um podcast que eu estava a ouvir, por acaso, que diz que quando nós temos medo de perder o outro, já nos perdemos de nós próprios. uhum, E que isso também foi assim uma chapada que eu ouvi. E então aqui uma coisa que eu também te queria perguntar é quando é que nós sabemos, ou quando é que pistas é que nós temos para saber que aquela relação já trabalhámos tudo, ou seja, já não dá, já está no fim, já não vale a pena estar ali. O que é que são as pistas? Porque eu acho que há tanta gente que eu vejo que tem relações tão doentes ou tão pouco nutritivas, não é? Que depois uhum. acabam por se perder ali no meio daquela coisa toda. E No eu fundo, sentia-me assim, eu agora não estou assim, não te vou dizer que estou espetacular, mas pelo menos eu tenho uma direção muito mais uhum, certa, estou mais focada, percebo mais o que é que eu preciso, o que é que eu quero e o que é que eu quero trazer também. claro. No fundo, estás a falar sobre os sinais que nos dizem que uma Basta. relação que basta. Uhum. Eu ia tendencialmente dizer quando uma relação precisa de ajuda, e às vezes é um basta, não é? Mas pode Sim, precisar de mas pode ajuda para haver duas chegar ao fases, não basta. é? Isso, sim, Eu sim, tive, sim. foi, para mim foi o caso, eu precisei de Sim. ajuda para perceber que bastava. Isso também é importante, não é? Esta ideia de, pelo menos que eu recebo muito esta pergunta, não é? Se uma terapia de casal não tem esta ideia do amor e de uma cabana, não é? A terapia por si só não salva pessoas, não salva relações, as pessoas têm que ser as personagens principais daquela mudança, não é? Mas muitos dos sinais, não é? Sei lá, comunicação defensiva, ausência de emoção, discussões repetitivas, silêncios, sei lá, estou aqui a pensar assim em algumas, tensão constante, não é? Críticas, não é? Mais julgamento do que entendimento. Eu acho que são sinais claros de que alguma coisa precisa de ser vista, ser trabalhada, não é? Quando isto é diário e constante. Mas eu acho que o maior sinal costuma ser é que quando o sofrimento supera o que faz sentido. Sabes? Quando já não há sequer o desejo de compreender o outro, quando Uhum. já só quero ganhar aquele braço de ferro em que estamos sempre. Eu acho que é aí quando há mais silêncio do que conversa, mais julgamento do que escuta, quando há muito ressentimento e pouca empatia, não é? É como funciona na balança, não é? Uhum. E portanto, quando há muito desequilíbrio, eu acho que é previsível que os ciclos sejam desgastantes. E portanto, eu acho que aí é um sinal de que ou é preciso ajuda ou que não há nada a fazer.
não é? E está tudo bem, porque às vezes também é um sucesso para as relações quando há separação, não é? Significa que as pessoas vão ficar melhor, não é? Ou pelo menos a médio e longo prazo. Hum, no fundo, eu acho que a mudança é isto quando se chega a este ponto de sem retorno, é separação, não é? Mas ainda pode haver mudança, não é? Quando há curiosidade, não é? Que é onde eu ainda faço perguntas sobre a relação, quando eu ainda me questiono porque é que aqui estou, ainda pode haver espaço para a mudança, não é? Enfim, quando esta curiosidade também morre, eu acho que é sinal também de que algo profundo já não existe. Ah, Pois. Sim, e tanta coisa, tanta informação. sim, isto podíamos Estava, passar aqui muitas horas a falar podíamos. sobre isto. Estava a pensar também, para mim foi difícil sair da relação porque pela primeira vez eu saí de uma relação em que tenha a certeza que gostava muito daquela pessoa e que continuo a gostar. Portanto, eu acho que já havia isto de uma forma mais adulta, não é? Tipo, odeio-te e não quero mais estar contigo, ou não te quero ver mais. Não, eu gosto daquela pessoa como pessoa, adoro e admiro, portanto, continua a haver admiração. No entanto, como relação, Uhum, já não me fazia sentido nenhum, porque eu também, com a terapia que fiz contigo, com outras coisas que fui fazendo, eu sei o que é que eu quero, mas durante muitos anos eu também não sabia, portanto a minha vida não estava preenchida noutros lados e então aquilo também, uma relação era uma salvação. claro. E cheguei a este ponto de eu gosto tanto, mas não faz sentido, não me faz crescer. E foi aí que o não me faz crescer, que eu me senti presa e quase sufocada e não deu. E tu Uhum, sabes que demorou muito tempo até isto se uhum, efetivar de verdade e efetivou-se passado, sei lá, um ano e tal, não é? E que eu saí quando sabia já não posso fazer mais nada e agora vou fazer por mim, uhum, não é? E a minha pergunta, tu já respondeste, é quando? Eu acho que depois também é permitir o tempo que o tempo leva para nós conseguirmos ter a coragem de sair, porque de vez em quando já sabemos, mas ainda mantemos ali, ainda nos mantemos ali porque não temos coragem, porque há um quentinho que ainda, lá está, aquele cheirinho a casa que ainda sabe bem, uhum, claro. e depois é esta ida para o desconhecido total. E que mais uma vez não és crescida, não és responsável pelas tuas próprias decisões e escolhas, parece que já nada faz sentido, não é? É um Uhum, vazio sim, muito sim. grande. E esse vazio, a minha questão é o que é que as pessoas fazem neste vazio? Eu pedi ajuda e pedi-te ajuda a ti, gostei muito, portanto, podia não ter corrido bem, mas correu felizmente. Uhum, claro. Mas esta ajuda é importante, não é? Porque depois eu continuei, deixei de fazer terapia de casal e passei a fazer individualmente contigo mais uns tempos. E de tempos a Uhum, tempos ainda fazemos, já não com a mesma regularidade, mas acho que eu vou precisando de um check. Assim, uhum, umas conversas esclarecedoras que nos vão mantendo no caminho, sim, que é o que nós sim. temos vindo a fazer, não é? Uhum. Sim, no fundo eu acho que quando estamos perdidos no fim de uma relação também não há nenhuma receita infalível, não é, Cristina? Como sabes. Não. Ah, e há algumas estratégias que se podem fazer ainda na parte da relação, mas depois eu acho que uma que é muito importante na parte individual de reconstrução, não é? Que é o trabalho da nossa autorregulação, não é? Não só não é? Este também é um grande palavrão que se usa muito de autoconhecimento, mas que na verdade é isso mesmo, é conhecermos melhor, é descobrirmos mais coisas sobre nós, e eu acho que isto tem um papel muito importante na ruptura, não é? É eu Uhum. conhecer-me, já não estou naquela relação, já não me lembro bem como é que eu era antes de estar nesta relação, e preciso de me lembrar um bocadinho disso, não é? O que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz bem e fazer mais do que me faz bem, não é? Fazer mais vezes do que o que me faz bem. E eu acho que o trabalho de regulação também começa no corpo. E tu, se calhar, melhor do que ninguém para falar sobre isto, não é? O corpo é um radar, É. não é? Portanto, se, sei lá, em questões de se batimento acelerado, tensão muscular, se a voz, se nos exaltamos, não é? A Uhum. nossa regulação começa no corpo, ok? Quer técnicas de respiração, pausas, não é? De dar nomes às emoções que estamos a sentir. Uhum. Tudo isto é fundamental ok? Para me conhecer melhor nesta autorregulação. Ah,
Até porque eu acho que há aqui também um dado importante, também mais da parte da neurociência, mas que quando a nossa parte cerebral se sente ameaçada, não é? Ameaçada porque não tem bem-estar, entra em modo de sobrevivência, não é? Uhum, Portanto, aí estamos em constante defesa, não é? uhum, Seja com os outros, seja connosco mesmos, ok? Então devemos mesmo parar, não é? Este cérebro que se sente ameaçado não quer entender, não está preparado para entender, quer é sobreviver. uhum, Ok? Então fazemos coisas em modo de sobrevivência. E nós queremos parar, respirar fundo, sair de cena, não é? Voltar a conhecer-nos, quem sou eu, o que é que eu gosto de fazer. Enfim, estou-me a repetir um bocadinho, mas é muito importante olharmos para as nossas características individuais e quem é que eu sou, o que é que eu quero da vida, o que é que eu quero numa relação, o que é que eu perdi, o que é que eu quero resgatar, o que é que eu quero manter e o que é que eu quero abandonar, não é? Fazemos assim, parecem grandes perguntas, mas que acedem a outras camadas da sim. nossa personalidade. E essa regulação também tu me ensinaste a fazer enquanto relação, ou seja, Uhum, quando eu perdia a cabeça e quando começava em discussões que não chegavam a lado nenhum, ou quando já estava em modo de acusação uhum. constante, já nem conseguia ouvir a outra pessoa, não é? Portanto, também consegues ver um bocadinho disso quando estás nas sessões em casal, consegues Sim, ver sim, sim. pela Uhum, leitura corporal que tens das pessoas e por veres como é que falamos. uhum, E eu também não me regulava minimamente quando estava nestes momentos, ou seja, deixava escalar e depois a outra pessoa também, como fazia o mesmo que eu, não nos regulávamos de todo, não é? E não uhum, deixávamos aquele espaço para dizer: olha, isto já está a chegar a um ponto em que só vamos dizer coisas que depois podem não ter volta atrás, então tenho que sair de cena e tenho que voltar com mais calma para depois conversarmos com outra calma. E aquilo para mim era sempre um escalar, e lá está, eu venho de uma relação familiar onde a discussão era constante e onde os gritos e o exaltar era normal, portanto foi assim que eu replicas aprendi, isso, eu claro. replicava isto. E Uhum, depois, claro que atraí alguém que era muito permeável a isto também e uhum, portanto uhum, as coisas não eram muito difíceis, não é? Portanto, claro. e eu vejo isto em muitos casais também, não é? Ou é o passive aggressive, que também existe muito, tipo, agora Uhum, muito que é outro tipo de agressão para mim, que é horrível, claro, claro. ou a discussão. E então eu nunca tinha feito isto e comecei a fazer as pausas, né? Pausar, Uhum, tipo, tenho que ir ali, vou dar uma volta, depois eu venho, e são coisas importantes. E o que eu acho, isto para te dizer o quê? Eu fiz 50 anos uhum, e como é que nós não aprendemos estas coisas na escola? uhum. Mas essa é uma grande pergunta também, não é? Acho que já estamos melhor a esse nível, mas ainda estamos muito longe, não é, de ensinar na escola esta e outras ferramentas, não é, de Sim. comunicação e de aprendizagem. Sim, mas há ferramentas, não é? Eu não sei se te recordas, nós na altura, enfim, pusemos algumas em prática e depois há relações que, fora do espaço terapêutico e da consulta, conseguem levar estas técnicas e estes recursos para a relação e às vezes é difícil porque deixam de ter ali um moderador, não é? E portanto voltam à É. escalada e voltam à discussão. Mas são técnicas de autorregulação Queres dar alguns individual. exemplos? Posso dar, não me lembro agora concretamente se falámos sobre estes no nosso processo em conjunto, mas sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, de técnicas de comunicação que são muito usadas em casais, na terapia de casal, melhor dizendo. Uma delas é o diálogo ímago, chama-se assim, mas isto há vários nomes para a mesma coisa e tem diferentes autores, mas que no fundo ajuda as pessoas a comunicar com mais empatia, com mais segurança e com mais ligação, ok? E no fundo é uma técnica estruturada, como a maioria delas, e tem três passos. A ver, um deles é espelhar, o outro é validar e o outro é empatizar. O espelhar significa basicamente repetir ou parafrasear o que o outro acabou de dizer, sem interpretações, sem julgamentos e sem responder de imediato, não é? Serve para mostrarmos ao outro que estamos a ouvir com atenção. Isto não é como se fosse, são passos estruturados, mas como se fossem regras desta técnica, ok? Validar significa reconhecer o que o outro sente ou pensa, não é? Dizer-nos às vezes, tipo, isso faz sentido, mesmo que eu não concorde. Ok? Eu posso dizer faz sentido, de acordo com o que ele está a dizer ou ela está a dizer, mas
eu não concordo, isto está tudo bem. E depois, no fim, empatizar, não é? Que é tentar perceber e sentir a emoção que o outro está a trazer. Eu consigo imaginar como é que te sentiste. Uhum. Ou, às vezes, até a negativa. Eu nem consigo imaginar como é que te sentiste, mas eu estou a ouvir a tua emoção associada a isso, não é? No fundo, eu gosto de destacar que a ideia central disto é ouvir para compreender e não ouvir para responder, que é aquilo que nós fazemos nas É isso. discussões. Nós fizemos isso várias vezes, sim. Exato, portanto, eu vou E eu logo também responder. tive consciência disso, não é? E que isso nós fazemos em todos os âmbitos das nossas vidas. Uhum, Nós nem estamos a ouvir, só queremos é dizer algo. uhum. Sim, e aí já não estamos a ouvir. Quando já Não, estou a pensar na resposta que eu vou dar, eu já não estou a ouvir, já estou isso. só a ouvir para responder e não para compreender o que a outra pessoa me está a dizer. E E isto a depois às outra vezes é poderoso. Uhum, é. E eu lembro-me também essa primeira parte do parafrasear o outro, foi uma uhum, coisa que eu passei a fazer em algumas situações, porque na primeira vez que fizemos esse exercício enquanto terapia de casal, eu disse alguma coisa, eu repeti, o que me tinha sido dito e a pessoa disse: "Mas não foi isso que eu disse", ou seja, uhum. eu já estava a entender mal e, portanto, Claro, nós claro. estamos sempre com este ruído nas conversas e depois estragam coisas que nós Uhum. estragam as relações, não é? Isto não é só É, na relação entre marido e mulher, são todas as nas outras, relações. claro, claro. E tendemos a isso, não é? Eu sei sempre o que é que eu digo, mas eu nunca sei o que é que o outro ouve, não é? Pois. O outro vai sempre ouvir de forma diferente, portanto importa que eu também me ouça na voz do outro. O que é que tu, daquilo que eu disse, o que é que tu percebeste? Não é? Nós Uhum, temos pensamentos diferentes, leituras diferentes da mesma situação e temos linguagem diferente. Ok? Portanto, é importante, claro que isto no início são recursos que parecem um bocadinho artificiais, não é? Porque nós no nosso dia a dia não dialogamos assim, agora tu, agora eu, agora falas tu, agora falo eu. Mas termos esta consciência de que eu quero mesmo ouvir para compreender o que estás a dizer. Eu não quero ouvir para te responder a seguir e contra-argumentar ou abrirmos aqui uma discussão, não é? uhum. E isto, Nós passámos a fazer isso, sabes, Marta? Nós boa, tínhamos boa. conversas de eu falo 10 minutos, tu falas 10 minutos Uhum, e hoje ninguém vai responder, ou amanhã tu vais uhum, falar ou dizer aquilo, comentar aquilo que eu te disse e uhum, depois eu comento o que tu. Ou seja, já a emoção saiu, já aquilo foi integrado de uma maneira completamente diferente e de facto parece que há pesos que não têm tanto peso e há mágoas que não são tão não magoam tanto, não é? Porque claro, não era claro. para magoar, não era para Uhum. nada. E depois nós é isso, estamos sempre a pensar, a dar significados daquilo que sentimos cá dentro e não tem nada a ver com o que o outro está a dizer. Claro, claro, É isto sempre tudo sobre nós, não é? sim, estou-me a lembrar de outra ferramenta, no fundo, que é uma técnica muito semelhante, no caso se chama SLT, que é mesmo de Speaker Listener Technique, ok? Uhum, É do emissor e do receptor, e, portanto é como se passássemos o microfone um ao outro alternadamente, né? E isso valida que eu consigo, que eu tenho o meu tempo para falar, mas também tenho o meu tempo para ouvir, uhum, né? Portanto, isto também é feito de forma pausada. Falamos na primeira pessoa, nomeadamente no que eu sinto, eu penso, e não é tu fazes isto e portanto eu sinto aquilo, não. Eu sinto e eu penso determinada coisa. Expressar cada um o seu ponto de vista, sem culpar ou sem atacar. É óbvio que estou a ouvir-me e estou aqui a pensar num parênteses importante, não é? Nós conseguimos fazer isto, uh, todos nós só conseguimos fazer isto depois daquele primeiro momento de pausa, não é? De arrefecer, de uhum, fazer um time out, de ok, vou uhum, respirar, autorregulo-me e volto. E a uhum, regra também é, eu volto e podemos recomeçar de onde ficámos, mas agora vamos, não é, introduzir aqui esta mudança no diálogo. uhum, Ok? E depois o que estava a ouvir não interrompe, não é? Até aí não vai interromper, e depois repete e resume aquilo que acabou de ouvir, não é? E no fundo é uma troca de papéis. Depois vamos fazendo isto mediante o tema ou mediante o assunto, mas no fundo ajuda a reduzir a reatividade, aumenta esta tal compreensão, não é? Não só a nossa vontade de responder, e no limite ajuda a resolver conflitos, não é? De forma uhum, mais segura e mais produtiva, sem ficarmos ali naquela escalada que muitas vezes é só mesmo um braço de ferro. sim. É um Olha, uma pouco. coisa também que isso é super importante e para mim ajudou-me imenso. E esse não braço de ferro ajudou-me imenso. E Uhum, hoje em dia
lá está, eu procurei-te por causa de uma relação e isso ajudou-me em todas as minhas relações, não é? Claro. Foi naquela só. E eu vejo muitas vezes pessoas que querem fazer terapia de casal e muitas mulheres sobretudo, mas o marido não quer. Porque diz que não, isso não resulta nada, o que é que eu vou lá fazer? Não se querem expor, portanto, muito mais fechados a abrir a vulnerabilidade. Mas eu digo sempre, vai tu, porque se tu souberes regular-te a ti e se tu trouxeres diferença para a tua relação e se tu mudares, é o espaço para as coisas mudarem, porque muitas vezes nós somos também reativos à mudança do outro. Portanto, se a mudança for para melhor, uh, tem uma reação melhor e, portanto, a terapia de casal pode começar por procurar a terapia. Uhum, uhum. Não é? E queria falar contigo sobre isto porque acho que as pessoas Sim, olha, é uma não questão. vão porque Sim, ele não porque. quer, mas isso também é uma Uhum, desculpa, não é? uhum. Sim, e estatisticamente até pode haver esta questão de que é ele que não quer mais vezes. Nos últimos anos, isso já não acontece muito da minha experiência, não é? Até Ok, tem sido, isto pensando nas relações mais tradicionais e no caso de monogâmicas e tudo, claro. nos últimos anos têm sido mais vezes os homens a fazer o pedido de terapia de casal. Ok? Depois há semelhanças clássicas, não é? Da tentativa de aliança das mulheres comigo, mas, enfim, em termos de pedido, quem tem feito mais vezes o pedido é o homem, ok? Uhum, Mas hoje em dia já nem consigo olhar muito bem para esta estatística porque, pelo menos na minha abordagem, eu recebo todo o tipo de casal, todo o tipo de relações, e estamos a uhum, falar de relações abertas, poliamorosas, não monogâmicas, tudo, não é? E, portanto, é muito interessante ver isso, porque na verdade é assim que eu também me defino. É olhar para aquela, no fundo, não sei se me recordo, mas eu normalmente costumo identificar-me assim, não é? Como terapeuta das relações, as e isto é muita relações. coisa, não é? No Sim. fundo, é para mim, é trabalhar relação, é trabalhar o espaço que existe entre as pessoas, sejam duas, sejam mais, sejam homem e mulher, é trabalhar o espaço que há entre elas. Não Uhum, é só sobre o que cada um sente, mas é sobre aquilo que eles criam juntos. uhum, Na verdade, isto é espaço relacional, sim, mas também é possível, de acordo com aquilo que estavas a trazer, começar por fazer este trabalho com uma das pessoas. Se é o ideal, para mim não é. Não estou a dizer que uhum, isto seja uma condição ou que uhum, eu gosto, eu prefiro ter as pessoas que estão envolvidas na relação ali comigo. Mas às vezes podem estar só representação significativa, não é? E não está lá ainda, pode vir entretanto, podemos fazer recortes individuais com as pessoas que são significativas e também é possível trabalhar a relação, à semelhança do que estavas a dizer, não é? Aquilo ajudou-me na minha relação anterior, mas ajudou-me a pensar nas relações de forma diferente, porque isto é trabalhado em ti. Não é? uhum. Portanto, é Exato. possível nós haver mudanças nas nossas relações porque trabalhamos determinadas questões em nós mesmos. Não Uhum. é? Para mim foi muito não querer mudar os outros. Exato, sim. O que eu Só. acho que é enriquecedor quando estão lá todos, não é? É esta possibilidade de a mudança acontecer ali, para todos em Uhum, simultâneo, não uhum, é? E, portanto, é mais rico nesse sentido, não quer dizer que seja impossível trabalhar individualmente, mas no fundo é como se, pelo menos no meu modelo de abordar, na minha abordagem, não é? Eu gosto de ter acesso às visões múltiplas, não é? E as pessoas estão ali, estão cada uma a dizer aquilo que sente perante a mesma situação. E eu tenho logo acesso à diversidade de visões que sim. aquele casal ou aquela família me está a trazer. Percebes? E por Uhum. isso é que é mais rico. Cada um vai ouvir aquilo que nunca tinha ouvido daquela forma, vai ficar surpreendido porque o outro nunca tinha dito aquilo assim, Isso é verdade, eu senti muito percebes? isso. Pronto, e A portanto eu maneira vou. como eu dizia as coisas ou Isso. como o meu parceiro dizia as coisas, mas eu nunca tinha ouvido assim, porque Uhum, não havia o peso de ele me estar a dizer a mim, ele estava a dizer a uma outra pessoa. E claro. era muito curioso, eu tirava imensas notas, ele está a dizer isto, eu não sabia. Uhum. E é por isso que é mais rico quando estamos todos. Percebes? Que É. consigo logo apanhar essas características. Uhum. Olha, eu ficava aqui montes de horas a falar contigo, Sim, mas somos duas. porque isto aqui tem, dá pano para Muitas camadas, muitas muitas camadas. camadas, mas vamos ter que começar a aproximar-nos mais do Sim. fim. Para quem está perdido numa relação, por onde é que deve começar? Hum, ok. Então, sei lá.
não tenho também uma resposta, mas há várias hipóteses para isso, não é? Sei lá, por exemplo, poder começar por voltar a olhar, literalmente, voltar a olhar para a relação, sentarem-se frente a frente, olhar olhos nos olhos, até com os olhos de principiante, não é? Que nós também vamos perdendo, não é? Mas É, olhar, aquele olhar assim mais cru e perguntarem-se, não é? Se ainda estamos aqui, ou o que é que ainda está vivo aqui, uhum, e depois começar, no fundo, a aceder a essas outras camadas e a explorar, não é? O que é que ainda existe de nós, o que é que se perdeu, o que é que queremos reencontrar. Às vezes há casais que conseguem logo reconhecer e identificar o mapa emocional, onde é que se perderam, foi ali, foi naquela altura em que eu deixei de, foi num momento em que, não é? Outros não conseguem, não é? E aqui também não posso deixar de dizer que a terapia pode ser um espaço seguro para este reencontro, claro. ok? Não é? Às vezes conseguimos ajudar os casais neste percurso. E por isso Ah, também pode ser um lugar de cura, não é? sim, sim, Ou seja, não é sempre mau o casal chegar a um ponto de ruptura, pode ser um lugar de muita cura e de uma sim, morte e de um recomeço, porque também sim, as sim, relações, nós próprios vamos morrendo e vamos renascendo, claro, são né? ciclos. São Uhum, ciclos e as relações também têm ciclos e, uhum, portanto, é sim. importante. Sim, e cada relação, estás a falar neste espaço de cura da relação e da terapia, sim, mas neste caso da relação, e eu acho que as relações podem ser esse lugar, e frequentemente até são, não é? No fundo, porque é que isto acontece? Porque é nos vínculos que se abrem também aquelas feridas que já falámos, mas também é nos vínculos que elas se podem Uhum, cicatrizar, no fundo, não é? É uma relação que tem neste espaço de terapia que se consegue que seja uma relação mais consciente, oferece também um espaço onde se espelham, sim, as características, mas é um espaço contentor, não é? Onde somos vistos, onde somos escutados, onde somos ouvidos, não é? E por isso é que é um espaço de contenção. E esta relação pode tornar-se essa cura quando estão todos disponíveis, não é? Para escutar não só o que o outro diz, mas também o que está por trás daquilo que ele está a dizer. E quando há espaço para isto, não é? Para se sentir isto, deixa de haver espaço para o julgamento, para a crítica, não é? uhum, Passamos a estar disponíveis para outra esfera da relação. E no fundo como também a terapia sistémica, não é? Da minha abordagem também diz isto, não é? Que a mudança não é linear, a mudança é relacional, não é? E esta relação não cura por magia, não é? Mas cura pela presença, pela disponibilidade, por estar uhum, ali uhum, disponível. Mesmo que a ruptura seja o fim, mas eu naquele momento estou disponível, estou ali. E isso também é cura. uhum. Pois olha, acho que eu passei muito por isso, Uhum. passámos os 2 por isso, né, ainda hoje há um suporte Sim, muito grande, apesar de já não existir claro. a Uhum. relação. Ah, e eu acho que eu tinha aqui uma pergunta para ti, que acho que é isso também um bocadinho a resposta, o que é amar de forma adulta? Uhum. Ok, sermos adultos, não é? Na forma de como É. amamos. Olha, eu acho que ser adulto ou amar de forma adulta é também amar com raízes, não é? Com sustento. É, agora assim, de uma forma mais romântica, não é? É escolher o outro todos os dias, mas sem deixar de me escolher a mim, não é? Sem deixar de nos Hum, escolhermos a nós próprios. É uhum, aceitar que o amor não resolve tudo, mas que pode transformar muita coisa, com consciência, responsabilidade, presença, não é? Outra noção importante que eu acho que o amar de forma adulta nos traz, que é amar com limites, não é? Saber que o outro é um universo próprio, não é uma extensão nossa, uhum. não é? Que eu Sim, isso é consigo dizer importante. que não sem culpa, não é? E consigo ouvir que não sem medo, Uhum, não é? E portanto é este dar espaço e ainda assim manter a ligação, não é? uhum. Sei lá, amar de forma adulta é um lugar onde podemos ser inteiros, por exemplo, com coisas boas, coisas menos boas, e Pois, ainda com assim tudo. sentir-me segura, exatamente, Uhum. com tudo, e ainda assim sinto-me segura, não é? Portanto, olha, É vou muito pegar, difícil amar de forma é adulta muito quando não foste difícil, não é? amado de forma adulta, Claro, 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 né? Não tens o exemplo. E sim, então isto é quase como nascer outra uhum, vez e uhum, aprender. Por isso é que eu acho sempre que isto devia ser um tema da escola desde a primeira classe. claro.
Eu até ia agora repescar, no fundo, a metáfora da dança, não é? O amor adulto também é esta dança, uma nova coreografia, mas onde há espaço. Há espaço para trocas, há espaço para ser livre, há espaço para, não é? É sempre possível fazeres uma nova coreografia. Uhum. É um bocadinho por aí, a minha forma de dançar nas relações. Olha, e para fechar, qual era a pergunta que gostavas que mais pessoas fizessem quando pensam nas suas relações? Hum. Olha, eu não consigo, como eu tenho esta lente muito do modelo transgeracional, não é? Daquilo que também, das nossas diferentes partes, não é? Da nossa história, essa tal mochila, não é? Eu acho que era importante às vezes nós questionarmos mais vezes que partes de mim é que ficam de fora quando eu estou nesta relação. Hum, olha, Eu acho bom. que esta pergunta revela muito. No fundo, é também um convite à autenticidade, à responsabilidade e à transformação, não é? Porque todos nós somos um puzzle, todos nós temos muitas partes. Se eu tiver que deixar muitas partes de fora quando estou numa relação, isso pode-me fazer pensar, ou deve-me fazer pensar. Ok? Ou não, ou eu consigo levar todas as partes da minha história. Não é? Eu consigo estar aqui por inteiro. Mas acho que era importante, não é? Se preciso ou não, de esconder partes de mim quando estou numa relação. Bem, isso é super profundo, super interessante. Uhum. Nunca tínhamos falado sobre isto, isso é Pois acho que não, por espetacular. acaso. É verdade. Muito bem, olha, Estás a deixaste-me a ver? Acho que pensar. isto é sempre possível, não é? Mais tempo tivéssemos, mais Sim, perguntas sim, sim. saíam. Muito bom. Sim, Olha, Marta, há alguma coisa que tu gostasses de acrescentar que eu não te tivesse perguntado, que tivesse ficado de fora? Claro que há muitas coisas, mas sim, claro, estava sim. a pensar nisso, não é? Claro, para mim é sempre um prazer falar sobre estas questões, sobre estes temas e também ao ouvir-me, não é? Também percebo muito que é uma coisa que me dá muito prazer, mas que estou sempre aberta a saber mais, a querer saber mais, estou muito curiosa nesta área das relações e das pessoas. Eu gosto muito de Uhum, pessoas, não é? E gosto muito de saber como é que elas cada vez mais se relacionam, porque acho que é mesmo importante isto, não é? Relações saudáveis são um pilar para o nosso bem-estar emocional, físico e mental. E, portanto, é revelador a forma como nós nos entregamos nestas relações. E, uhum. portanto, não há assim nada que eu me lembre agora, ai, que gostava mesmo de falar sobre isto, porque, no fundo, continuaria a falar com todo o gosto, mas teremos outras oportunidades, se Teremos assim. outras oportunidades, certamente. Isso, Olha, e isso. para dizermos aqui assim, a quem nos está a ouvir, onde é que te podem encontrar? Olha, eu tenho um site, no fundo, não porque o alimente ou que o movimente, mas porque para existir, não é, neste mundo da internet. E o site é www.intervisão.pt, Intervisão sem tio, não é? Uhum. E nas redes sociais, não é? Não sou muito ativa, tenho assim, mas tenho uma página que é pessoal e profissional ao mesmo tempo, no Instagram, que é marta.pimentel.martins, Uhum. onde eu vou partilhando reflexões e recursos sobre isto que tivemos a falar, não é? Relações, famílias, casais e vida cotidiana em geral. Uhum. E portanto, as pessoas Pronto, que quiserem marcar uma consulta contigo podem encontrar os teus contactos no podem, site ou sim, ou no contactarem site através do ou por Instagram. isso, por mensagem, eu respondo sempre. Ok? Maravilha. Sim. E Marta, obrigada, Cristina. Obrigada por esta obrigada. conversa e por Adorei mais esta uma possibilidade. vez. E espero que consigamos fazer mais uma em breve. Sim, sim, vamos Também agora fazer. vamos também, e se as pessoas, ó, se quem nos ouvir tiver questões concretas, nós também queremos que nos tragam essas questões, porque isso nos ajuda também a criar Claro, claro. conteúdos, Queremos é boas conversas. boas conversas e conteúdos importantes para quem nos ouve. Claro, claro que sim. Estou disponível. Obrigada, Um Marta, um grande beijo, beijinho obrigada e e até até já. breve. Beijinho. Até já. Obrigada.